Meus queridos, bom dia, que Deus abençoe. São ali agora no horário do relógio da igreja aqui, são 10 horas e 15 minutos. Deus vos abençoe aqui. Quem fala convosco é o servo do Senhor, pastor Sérgio, a qual pela misericórdia, a graça de Deus, como está escrito no documento, abaixo de Deus sou responsável dessa igreja. Aleluia. Não é que eu quero dizer que eu seja alguma coisa, mas nós temos que ser facultativo pelaquilo que é nos composto ou imposto, aleluia, aleluia, nossas responsabilidades. Por isso nós vamos entender hoje, através da palavra de Deus, por que às vezes não consegue manter-se a responsabilidade. Por que alguns não conseguem manter-se de pé ao preposto cargo de uma igreja eclesiasticamente falando, que foi lhe dado com muito amor e com muito carinho da parte do Senhor? Por que muitos não conseguem chegar até o final? Porque a salvação não é literal, definitiva, uma vez salvo, salvo para sempre, mas ela é, aleluia, em perseverança. Por isso que diz a epístola de João, capítulo 1, dos versos 12, disse que a todos quantos creram foram chamados para serem feitos filhos de Deus. E todos que foram chamados para serem feitos filhos de Deus, é um processo. Poderia falar de ourimalas priua, de um vaso na mão do oleiro, ou uma caebedauas priua, ele ali aperfeiçoando. Então a roda ou a rodana representa a obra de Deus. Então enquanto alcançamos a um certo, na verdade, equilíbrio emocional, a uma certa confiança, Deus nos levará para a sua obra, mas dali não quer dizer que estaremos aperfeiçoados completamente. Vou te provar na Bíblia hoje. Arabax Prior não, poderia dar também o exemplo dos discípulos. Eles andaram com Jesus. Nós vamos ver que os discípulos, chegou a um certo ponto que os discípulos de João Batista, mais maduro, não é verdade, mais seguro, porque a doutrina que João Batista dava era mais dura, podemos dizer assim, mais rígida do que até a doutrina de Cristo, porque era dos nazireu, era voto nazireático. Então, para andar com João, tinha que ter a doutrina de Nazireu, para não haver confusão, porque não andarão dois juntos, aramax priua, se não haver concordância. E automaticamente que os discípulos de João concordaram, porque naqueles tempos eu acho que era tão difícil andar com Deus, mas era mais fácil, que era mais puro, não tinha tanta ciência, tantas coisas. E ali Aramax priu a Cobidá, uma certa vez João está preso, todos conhecem essa história, sabemos que ninguém sabe como vai partir daqui, como vai acabar o ministério aqui na terra. E o ministério de João Batista acabou-se ou encerrou ali, aqui foi na prisão, porque João Batista era aquilo que parecia que ele tinha, não é verdade, um alfândega na mão, nada passava leso, oremex priu a cobidaua, na presença de Deus, através de João Batista, nada, irmão, oremex priu a cobidaua, e João, noremex priu a cox priua, aleluia, procurava em Cristo Jesus conferir, aleluia, essas coisas. E João procurava em Cristo Jesus, aleluia, fazer essas coisas que Deus tinha, aleluia, ajustado para com ele, comenax prio, porque João passou o processo legal. João ficou numa certa terra até esperar, isso é uma resumição, aleluia, Deus dá o aval para ele ir por Jordão, Orimex Prio. Você vai ver o que eu quero que você entenda, e nós entendemos, quando está no tempo exato de Deus, tudo acontece. Hoje precisa de carro sonoro, precisa de folheto para evangelizar, hoje precisa de muitas pessoas fazer propaganda para convidar, mas se você for ver João,
E Jesus não precisou de nada disso. Quando ele chegava aonde tanto Jesus chegava e como João chegava, uma multidão acompanhava. Por quê? Porque era o tempo de Deus. Amor, minawa, cabidawa. Quando é o tempo, o próprio Espírito Santo se encarrega, amém, que o que Deus está falando para nós, de trazer o povo. Então, ei, não se entristece, não se esmorece, porque ainda não chegou, ainda o povo que você talvez Deus falou, prometeu que vai chegar. Se alegre, porque se não chegou ainda, porque não é o tempo. Se não chegou ainda, Aramax Priu Acobidal, porque Deus está preparando o vaso que representa eu e você. Aramax Priu e aleluia. E João Batista manda perguntar a Jesus, através dos seus discípulos, se era ele mesmo ou esperava outro, porque João queria conferir se a obra estava completa, e eles vão perguntar a Jesus, mas Jesus dá uma lição a ele, que na verdade, com verdade, irmão, o negócio é estreito, e João e Jesus junto é um negócio estreito, e todos dois na verdade, o negócio é estreito, e Jesus diz para ele, na mesma hora, Jesus cura muitos, cura cegos, paralítico, coxo, na verdade faz sinais e maravilha, e diz, diga a ele que os cegos vê. Sabe o que Jesus está querendo dizer isso? Primeiramente para João, ó João, poxa, lá quando você me batizou, você me viu, a pomba corpórea, meu pai falou com você antes, que ela estaria sobre a minha vida, e ele ia me batizar com o Espírito Santo, você viu isso, e por que você preso na cadeia,